Olá, meus irmãos, eu sou o Wagner Olmos e você está aqui no canal Remanescente. Hoje nós iremos contar mais uma história de conversão. E essa história promete ser forte, meus irmãos. Eu quero trazer uma pessoa aqui que eu já conheço um pouco da história dele. Esse irmão também, ele traz gravações, reflexões maravilhosas. Então, eu estendi esse convite e hoje ele está aqui para contar um pouco da história de conversão dele, da história da vida dele, e a gente vai refletir junto. Vou chamar aqui o meu irmão Everton. Vai entrar com a gente aqui o irmão Everton, chegou agora. Amém. Everton Amém. Sinelli. E aí, irmão, como é que tá as coisas? Tá tudo bem? Tranquilo, graças ao nosso Deus. Amém. Ah, amém, irmão. Tava dizendo pro pessoal aqui que hoje a história vai ser forte. Amém. Tem bagagem aí para contar, né, irmão? Tem bastante coisa, cara, que Tem prova o quanto bastante. Deus é bom. Amém. Então, para começar essa história, irmão, se apresenta aí, diz quem é o irmão Everton, traz um pouco aí da tua carga espiritual, por exemplo, né? Desde quando que você está nos caminhos do Senhor, se é de berço, se não é, porque eu também quero saber, eu não sei, a princípio eu não sei. Show. Então, meu nome é Everton Sinelli, eu sou carioca, mas estou morando aqui em Ipanema, em Minas Gerais, no interior, né? Eu sou filho de pastores, né? Na família sacerdotal, vamos dizer assim, mas essa história não é uma história tão simples de contar, né? Porque Deus realmente me levou por muitas coisas, permitiu bastante coisa. Então, assim, eu tenho 38 anos, sou casado, convertido, eu acho, cara, já tem uns 10 anos, mesmo, né? Mesmo, assim. Me comprometi com o Senhor mesmo, uns 10 anos. Né? Tenho dois filhinhos pequenos, trabalho com marketing, né? A formação é gestão pública, e na área de ministérios, sempre fiquei na parte da música e mais para frente na parte do ensino. Essa é basicamente o resumo. Amém, irmão, amém. E como que o irmão já falou aí que é filho de pastor, né? Isso. Aí eu acredito que as pessoas já ficam assim, nossa, filho de pastor, então não sei se tem aquelas regras, né? Enfim, o ministério do teu pai, no caso, a tua família, é de que religião? Qual é a raiz aí do evangelho que é sustentado pelo teu pai, enfim, a pregação? Eles são da igreja quadrangular, né? Igreja do Evangelho Quadrangular. Uhum. Meu pai tem uma formação um pouco mais tradicional. Quem estava primeiro era minha mãe. Ela trabalhou bastante, tem bastante história na igreja. Aí mais para frente ele veio e eles assumiram a igreja local, né? Estão até hoje lá. Deve ter mais de 10 anos, cara, com certeza. Fácil. Uns 15 anos, sei lá. Até mais. E como é que é ser filho de pastor? Já nasce ali salvo, santo, é isso? Como é que é? Não sei se nasce, mas com certeza não se garante, não. Se garante, não. Cara, vou te falar, muitas coisas que a gente viveu em casa, eu vou acabar contando um pouco disso, é que graças ao bom Deus, meus pais me deram muito bom exemplo. Então, assim, enquanto eu vivi uma adolescência muito questionadora, aquela coisa desafiadora, né, dali dos 12 para frente, eu tinha como rebote disso aí as boas atitudes deles. Ali todo o tempo mostrando, e aquilo me gerava um questionamento maior ainda. Porque não é possível que alguma pessoa levante para viver tudo aquilo, porque assim, eu costumo sempre brincar que eu nunca vi ninguém bater na minha porta lá da casa dos meus pais e dar um bombom. Ninguém nunca chegou lá para perguntar como é que estava, só chegava demanda, só problema. Só problema. E enquanto eu ficava achando aquilo tudo muito loucura, eu ficava, como é que eles acordam todo dia para fazer a mesma coisa, Por que isso, gente? Quem quer sofrer desse jeito? Não quer isso, não. E acabou que a gente sofreu uma coisa que acontece muito nas famílias de ministério, que é a questão de você achar que é por osmose. Tá ali, tá junto, uma hora vai simplesmente pegar e seguir o barco. E Uhum. isso não acontece. Isso não acontece. Não E, acontece. e eu estava pensando aqui, né? É uma abordagem, talvez um pensamento que os irmãos têm aí em casa. Tá, você nasce num lar pastoral, e aí você entra naquele ritmo, aquele costume, aqueles rituais, porque, enfim,
né? Os problemas Sim. chegando na porta e tal. Mas e quando você se descobre um adolescente com as suas perguntas, com os seus questionamentos, e aí como é que fica para realmente entender que aquele evangelho que os próprios pais estão pregando, isso pode mudar a tua vida, ou, enfim, você precisa absorver aquilo, porque, na verdade, o que a gente está falando aqui é de eternidade, né? Então, Sim. uma coisa é o exemplo que você tem de casa, e a outra coisa é a vivência, né? É aquele momento que Sim, você está sim. você com você mesmo, entende? Porque fácil não é. Talvez tenha gente aqui que venha falar, não, eu sou cristão de berço. Mas e aí, naquele momento que você está Bom, sozinho, né? Como que você reage a tudo isso? Então, o que eu quero saber é como que é na prática ser um adolescente que ganhou toda a instrução dos pais, mas que agora precisa aprender a viver, né? Aprender a ter o seu próprio relacionamento com Deus, aprender a depender de Deus ou não, enfrentar um mundo pela frente que é desafiador, enfrentar um mundo que nos oferece, né, um caminho totalmente adverso do que os teus próprios pais te ensinaram. Como que é sim. isso? E como que você reagiu com tudo isso nessa caminhada aí? Show. Então, a minha mãe, ela se converteu, eu tinha 8 anos. Né? Então, eu não tenho muita memória de como é que era a nossa vida antes da igreja. Então, praticamente tudo que eu lembro de criança tem igreja envolvido. Uhum, Né? E aí, o meu pai, que eu chamo de pai, ele é meu padrasto. E ele entrou na minha vida quando eu tinha mais ou menos essa idade. uhum, Né? Então, ele trouxe um pouco da coisa da liturgia mais tradicional, vamos dizer assim, mais reformada, né? Enquanto que minha mãe, ela foi pelo caminho das igrejas mais neopentecostais, né? uhum, Então, a gente cresceu mais ou menos nessa realidade aí, desses dois mundos colidindo, teologicamente, e eu crescendo ali, a vida tocando barco e tudo mais. E em algum momento eles começaram a servir juntos, na quadrangular. Então, esse foi o ponto de cisão. E é ali que eu tive essa experiência de estar realmente com a família que é a família que lidera a igreja, vamos dizer assim. uhum. Então, tem esse primeiro ponto, onde eu não tinha muita ideia do que estava acontecendo, estava tendo a minha vida de criança, e graças a Deus o Senhor me livrou, né, de muitos males, eu tive uma infância mesmo. E quando eu chego na adolescência, cara, eu sempre curti som, né, rock and roll, heavy metal e tal. E o rock progressivo me levou para a filosofia, pós-iluminista ali, né? Então eu comecei a ler muita coisa nesse sentido já novo, assim. Então comecei ao lixo vindo, né? Hum. Entorpecendo e toma livro, e toma. Quando a minha mãe e o meu pai eles falavam alguma coisa, principalmente da igreja, não fazia sentido na minha cabeça. Que era coisa de gente burra, de gente ignorante que estava querendo uma desculpa para sua vida. Não fazia sentido. Mas eu respeitava, óbvio, né? Eles me deram uma boa educação, eu respeitava aquilo, mas eu ficava questionando, aquilo ficava dentro de mim. E então foi uma fase longa, que para eles estava tudo bem, né? E para mim não estava. Então, assim, parecia que era só coisa de adolescente, mas Satanás estava usando aquele momento para colocar semente, e como o meu coração estava fértil, a semente ruim também ia brotar ali. Sim. A semente ruim ia começar a nascer ali, entendeu? Porque o joio também cresce, né? O joio cresce. Então, assim, aquilo foi crescendo em mim, cara. E eu fui crescendo, e a idade foi vindo, e eu estava sempre envolvido com a igreja mais à margem. Então, eu ia lá, dava aula de instrumentos, eu tocava nos cultos, né? Acompanhei minha mãe em muita coisa, todo mundo me via, parecia que estava tudo bem, cara. Sabe, todo mundo me via na igreja, nos congressos, todo mundo estava lá tocando, mas o meu coração não tinha valor aquilo tudo. Sim, tu tava pelo costume ali. Tava tocando barco para ajudar minha mãe, porque eu via que era sincero o que eles faziam, mas aquilo não tinha sentido existencial para mim. Até porque eu tinha descoberto essa parte, já estudava música, já estava dentro, já tinha minhas bandas e tal, estava por aí. E esse mundo duelava muito, né? O que eu via fora, o que eu via dentro. Mas, de fato, essa estrutura familiar me segurou de fazer muita coisa, cara. Uhum. Então, isso me conteve muito.
Porque apesar daquilo não fazer sentido, porque era como aquele eunuco, lembra? Que Felipe encontra. Tá, a palavra estava ali. O exemplo dos meus pais estava ali, mas ninguém me explicava o que era aquilo. Entendeu? E não é porque eles não tentavam, é porque a gente vai seguindo. É trabalho, é igreja, é problema, tal. Teus filhos estão ali, tu vai seguindo, cara. Não, tá tudo bem, tá comigo na igreja, tá tocando, tá lá. Então, assim, é um cuidado que, inclusive, fica aqui alerta para os pais. Tem esse cuidado de não pensar que vai no barco. Não, tá com a gente, vai junto. Não vai. Tem que averiguar, tem que ver se está fazendo morada no coração, se está fazendo sentido. Se aceitou a Cristo, cara. Não é possível que um jovem não saiba quem é Cristo, se ele aceitou ou não. Tá ali. Quem é? Aceitar, né? Modo de falar assim. Aquilo fez sentido para você? Você confessou a Cristo ou não? E eu nunca tinha feito isso. E até que chega um ponto onde teve uma ruptura tão grande que eu realmente não me envolvi mais. Aí eu fui ter com as minhas bandas, fui viver minha vida, estudar, fazer minhas coisas. Saiu. Né? Saí. Aí eu não estava mais envolvido. Não estava envolvido diretamente. Estava sempre ali. Ah, vem aqui na igreja ajudar com o negócio, ajudar aqui, montar um instrumento, dar uma aula, ajudar a gente a tocar alguma coisa. Estava por ali. Mas eu já estava fora, cara. Meu coração estava fora. Estava perdido mesmo. Entendeu? Então, assim, dentro do evangelho eu tenho 3 fases. A fase que eu estava com meus pais, só seguindo. Depois eu me envolvi com algumas igrejas, que eram comunidades com teologias mais flexíveis, né? Então eu fiquei por ali. Só que eu tive uma experiência que me botou para fora da igreja. Uma experiência que foi o seguinte: eu fazia parte do Ministério de Louvor, para você ver, sem ter confessado Cristo de verdade. Eu estava lá por causa do meu talento, né? E beleza, estava ali, gostava do... Era um clube, né? Tava com os amigos da minha própria idade, brincando, e tudo era brincadeira, tudo era luau, tudo era show, entendeu? E um belo dia, a gente foi fazer um culto e fomos tocar uma canção específica. E naquele momento, eu senti uma coisa que eu já tinha experimentado mais ou menos, mas naquele dia foi muito forte. Eu falei, cara, esse ambiente está diferente. Tem alguma coisa acontecendo aqui. E eu pensei assim, é Deus que está aqui. Deus está nesse lugar, não é possível. E eu olhava em volta, as pessoas estavam se derramando diante da presença do Senhor, daquele modo que a gente conhece, né? Das igrejas mais sensitivas e tal, se jogando no chão, chorando, e tá acontecendo alguma coisa. E eu vi as pessoas do meu lado, alguns músicos do meu lado e tal, os caras estavam em outra dimensão. E eu estava tocando e parecia que aquela energia só passava por mim, ela não ficava em mim. E eu pensei assim, foi a primeira vez que eu pensei assim, cara, Deus tá me rejeitando. Porque tem alguma coisa acontecendo aqui, porque eu conhecia a Bíblia. Então eu sabia que Deus se manifestava, que ele procurava os corações. Isso aí eu entendi. Só não fazia sentido assim, eu nunca tinha vivido algo com Deus. E na primeira vez que eu senti, eu percebi assim, Deus não está aceitando o que eu estou fazendo, porque eu sabia que eu estava tudo errado. Estava ficando com as menininhas, estava para lá e para cá com banda, estava todo perdido, não fazia nada extremamente sério, mas estava perdido. E eu falei assim, cara, então não é só vir aqui tocar. Isso tudo acontecendo ali, eu tocando e imaginando tudo isso. Eu falei, cara, Deus não está me aceitando, eu acho que esse aqui não é meu lugar. Eu não tive ninguém para falar assim, não, cara, Deus está rejeitando o seu pecado. Ele não está rejeitando você. Então, assim, como instrumento aqui para o Senhor nesse momento, você pode até ser usado. Até a mula foi usada. Mas aceito pelo Senhor, como ministro do Senhor, como alguém que o Senhor chamou, você não está sendo. Se alguém sentasse comigo e falasse isso comigo, eu entenderia. Mas ninguém falou isso comigo. E eu saí da igreja, fui para casa e falei assim, cara, esse não é o meu lugar. Eu tenho que procurar outra coisa. E aí eu fui ter minhas bandas. Aí tive minha banda como baterista, depois tive como guitarrista, lançamos até CD e tal. E foi nesse momento que eu desviei completo, assim. Aí eu saí. Aí eu já não ficava nem mais lateralmente. Eu não tinha mais contato com a igreja. E nesse ínterim, estudando, crescendo, né, as coisas vão acontecendo, muitas pessoas chegavam na minha mãe e falavam assim, cara, larga a Emerson pra lá, cara. Sabe, ele já é adulto, tá vivendo a vida dele, vai, entrega na mão do Senhor e vai. Só que a minha mãe nunca desistiu, cara. Sempre falava comigo, sempre orava. Eu chegava, às vezes eu acordava de noite, ela estava orando por mim no quarto. Sabe, eu tenho essas experiências, essas lembranças. E um dia,
Meu quarto era cheio de livro, né? E eu tava, assim, muito depressivo. Eu ainda não tinha tido essa experiência que a gente vai contar mais pra frente aí, da depressão e tal, mas eu tava muito depressivo, eu me sentia muito sozinho. E aí eu achei um livro, uma revista, falando sobre patrística e escolástica, né? E era sobre Anselmo de Aosta. E tinha uma frase, eu fui passando assim o livro, nem me interessava, não sei nem como é que aquilo foi parar ali. E tinha uma frase no meio da revista, grandona assim: Deus é aquele do qual não se pode pensar nada maior. Eu olhei aquela frase assim, cara, eu fiquei olhando. Eu falei, não é possível, será que Deus existe mesmo? Eu já tinha tido aquela experiência. Sim. Aí eu peguei o violão. Peguei o violão, sentei na cama. Sabe aquela coisa que muita gente conta esse testemunho, Senhor, se o Senhor existe mesmo, sabe? Se tudo isso é verdade, deixa eu te sentir. E aí eu comecei a tocar, cara. Nisso que eu comecei a tocar, eu comecei a chorar no quarto. Tava sozinho em casa, eu comecei a chorar, chorar, chorar. E aí eu senti aquela presença apaziguadora no quarto. E eu senti a cama afundar do meu lado, assim. Aí eu falei, cara, será que Deus veio mesmo? E eu comecei a sentir aquela presença muito, muito boa. Sabe quando você se sente perdoado? Uhum. E aí eu comecei a sentir aquilo, eu falei, não é possível, cara, Deus é verdade. E eu comecei a chorar, chorar. Beleza. Mas ainda não, cara, olha só como é que o ser humano é. Eu ainda não fui lá, cara. Não me derramei diante do Senhor. Vivi aquilo, fiquei, sabe, agraciado com aquilo e tal, dormi, contei para meus pais, cara, Deus te ama, tá vendo? O Senhor quer você, cara, e tal. Não, que legal, dormi e fui viver, outro dia, vivi a mesma vida que eu tava vivendo. Aí, tá bom assim? Pode seguir como falando? Tá ótimo, é. Eu, E eu, eu, aí, mas eu tô imaginando aqui, entendeu? e aí, beleza. Aí, cara, a gente tava gravando o CD da banda, era uma banda de rock progressivo muito boa. Pessoal, gente fina pra caramba. A gente ralou muito para gravar aquele CD, gravamos, tal, fizemos toda a divulgação. Fomos fazer o primeiro show para começar a divulgar a banda. E aí, beleza, estamos lá com as namoradinhas, fomos lá, aquele cenário todo, né? Instrumento nas costas, estamos chegando na casa de show e tudo mais. Quando a gente sobe, claro que na minha caminhada ali de banda, de música, de backstage ali, eu via muita droga, né? A gente teve acesso a muita coisa, sabe? E aí, nesse dia, quando eu cheguei assim, tinha uma galera assim, até mais nova do que eu, e uma mesa, cara, gigante. Aí você pensa, tá, é uma mesa de camarim, tem água, tem comida. Não, toda a mesa, assim, de uns 2 metros, era tudo droga. Sério. À disposição. Quem quisesse era só chegar lá e fazer. Tinha cocaína, tinha maconha, tinha cerveja, tinha todo tipo de bebida. E, cara, diante do Senhor aqui, a primeira coisa que eu peguei, que eu olhei aquela cena, eu pensei, como é que eu conto pra minha mãe que eu tô aqui? O que eu falo pra minha mãe se minha mãe sabe que eu tô num lugar desse? E, cara, já grande, já, 20 e poucos anos. Mas para você ver como é que fica aquilo que você aprende. Sim. Sabe? Fica, eu lembro muito de Moisés, né? Ele cresceu com aquilo no coração dele. Uhum. Né? De que ele, enfim. E aí eu falei, caramba, cara. E minha mente é muito rápida. Eu pensei assim, eu vou falar não hoje, eu vou falar não semana que vem, mas daqui a um mês eu não vou conseguir falar não. Porque eu vou estar mal. Aí quando eu estiver muito mal, eu vou aceitar, aí dali eu vou para outra coisa e um abismo chama o outro e já sabe. E eu fiz o show assim muito impactado por aquilo. Fizemos, cumprimos o que tinha que cumprir e saímos de lá. Quando eu cheguei em casa, era um sábado, eu falei, mãe, boa noite, boa noite. E aí, como é que foi lá? Eu falei, não, foi bom e tal. Tem culto amanhã? Ela, não, tem sim, pô, vamos lá, vai ser muito bom te receber lá e tal. Nunca teve assim, não. Ah, tu já sabe, pô. Nunca teve nenhuma palavra assim. Sempre foi, não, cara, vamos lá, Deus tá lá, tô te esperando. E aí eu fui nesse culto de domingo e ali o Senhor me quebrantou, cara. Me quebrantou e eu falei, eu tenho que deixar tudo para trás. Eu tenho que abrir mão de tudo. E a gente estava ali com esse CD recém-gravado, com uma formação boa, os caras tocavam pra caramba, amigos, sabe? Mas eu falei, cara, eu tenho que dar esse passo. E aí você imagina, né? O cara da filosofia, o cara que questionava tudo, de repente chega assim, pô, cara, virei crente. Aí a mente de todo mundo, como assim? Não é possível. Eu lembro até hoje, que assim que eu fiz uma declaração pública, eu falei, a partir de hoje eu adoro o Senhor Jesus, eu não sei o que. Fiz uma declaração no Facebook na época,
E todo mundo, que isso? Alguns vêm, Deus te abençoe e tal. Outros, como assim, cara? O que tá falando, cara? Tá maluco? E aí eu lembro que uma menina assim veio no chat e perguntou assim, e falou assim, cara, você é um cara tão inteligente, como é que você virou crente, cara? Aí eu falei, você perguntou e você respondeu. É uma questão de inteligência, pô. Eu saquei que esse é o caminho. Aí, tipo, dali foi dissolvendo a amizade, tudo. Você já sabe como é que funciona. E aí, cara, tava passando um momento conturbado na minha vida, mas em seguida eu encontro, que já era minha amiga de muito tempo, a que hoje é minha esposa, né? Eu falei para ela, cara, me converti, que ela sempre foi cristã, desde sempre. Ela foi desde sempre. E aí, ela, cara, que maneiro, que não sei o quê. Eu falei, pô, cara, eu tô no caminho do Senhor e tal. Até falei, voltei, mas eu não tenho como voltar de um lugar que você nunca foi. E aí enfim. E aí a gente estava lá, e por algum motivo, eu não sei qual, e só o Senhor sabe, eu não estava me sentindo satisfeito com as coisas que eu ouvia. Aí eu decidi fazer o seminário da igreja. Cara, entrei de cabeça, larguei tudo, eu larguei banda, larguei tudo e fui para a igreja. Quando eu cheguei no seminário, eu me senti menos alimentado ainda. Eu cheguei lá e ficou muito buraco, muita lacuna. E eu falei assim, eu pensando comigo, não, calma aí. Deus, ele é quem é. Jesus é quem é. Eu preciso encontrar alguém que me explique de verdade quem ele é. Porque não pode ser isso aqui. Eu não vou ficar falando aqui, né, ataques à igreja, porque a igreja ela foi a porta para mim, sabe? Então eu vivi muitas coisas legais lá. Então não é tipo assim, vou atacar a teologia da igreja. Mas assim. Tu sentiu que faltou palavra e tu tava com sede demais. Isso. Não fazia só aquilo ali, tudo revertido na coisa pessoal, na coisa do ser humano. Não, você vai lá, cara, e você declara, porque a palavra tem poder, sabe aquela coisa positiva, e você vai falar e tal. Eu falei, isso não está fazendo sentido para mim. Eu não sei porquê, foi uma obra do Senhor mesmo. E eu fui e tal, fiz o seminário, mas eu voltei assim, eu conversava muito com a minha mãe, até hoje eu converso muito com ela. Eu falei, mãe, eu quero mais, tem mais, não é possível. Aí os meus pais me colocaram para dar as aulas de escola dominical. Ali foi quando eu comecei, porque eu falei, cara, eu preciso entender de hebraico. E eu preciso entender de grego. Porque senão eu vou sempre ficar pelo que me falam. Eu preciso saber o que está escrito, mesmo antes de entender plenamente aquilo, mas saber o que está lá. Que depois eu sei que Deus vai se mostrar para mim. Isso eu já tinha na minha mente. E aí, isso, a gente namorando, noivando, né, pelo outro lado, namorando, noivando, e a vida da minha esposa, quando ela trouxe a realidade para mim, do que ela tinha de experiência, ela é de família pastoral também, só que de uma família pastoral dessa parte do neopentecostal. E ela, por outro lado, também, na cabeça dela, ela também tinha isso ao longo do tempo, ela teve isso. Pô, cara, não é assim, sabe? Acho que não é bem assim como estão falando. A gente juntou esses dois interesses e Deus foi tão bom comigo, cara, porque a vida dela fez brotar tudo isso em mim. Porque eu fui tendo consciência assim, eu preciso conseguir explicar para ela quando ela me perguntar. Eu preciso ter base para ficar com... Pô, a menina é cristã desde sempre. Sim. Né? Eu, apesar de estar no caminho, estou ali há pouco tempo, não vou ficar titubeando diante dela. Entendeu? Eu tenho que ter consistência. Não posso ser um marido bobão. Sim. Isso estava na minha cabeça, sabe? E a gente foi, a vida tocando. Aí, cara, a gente recebeu uma revista sobre a vida de Jeremias. Eu falei assim, cara, que legal, tal Jeremias, profeta chorão, né? Como falam. Coitado, o cara passa tanta coisa e a gente chama ele disso. E aí, cara, eu falei assim, eu vou ler Jeremias tudo, vou ler umas 3 versões, eu vou saber o que está escrito aqui para eu dar uma aula maneira. Cara, aquilo mudou minha vida, cara. Mudou minha vida. Até que eu estudando a vida dele, várias vezes me emocionando de noite, assim, sozinho, né, na Bíblia. Cara, que isso, cara. E eu aqui, sabe, no conforto da igreja, no conforto de um banco aqui legal para sentar, instrumentos bons para tocar, e eu reclamo às vezes, sabe, o cara sendo humilhado, sabe, colocado em situações tão difíceis, cara, e dando glória ao Senhor todo o tempo, cara. Eu falei, não é possível, eu não estou entendendo direito ainda. Aí ficava eu preciso entender, cara. Até que eu chego lá em Jeremias 31 e por um acaso Deus resolve falar o seguinte,
Como é que o Senhor fala? Ele fala assim, Israel é... Caramba, eu não lembro. Jeremias 31:9. Deixa eu ver aqui. Isaías 31:9. Jeremias. Jeremias. Eu tenho aqui, Deixa irmão. eu Vou abrir aqui também. ler. Tem aqui, ó. Isso aí mudou minha vida. Isso acabou comigo. Jeremias 31:9. 31:9. Diz assim, ó. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Rapaz, eu li isso aí e falei, o quê? Falei, não, tem alguma coisa... Não entendi, passou alguma coisa batida. Eu falei, não, Efraim é quem? Aí eu falei, Efraim? Mas não é Rubem, não? Eu perdi. Aí aquilo ali me perdeu. Eu falei, calma aí, eu não entendi alguma coisa. Aí voltei lá no Gênesis, calma aí, deixa eu ler direito. Aí eu fui ler direito, cara. Eu tava ali o tempo inteiro, mas eu não tinha lido. Meu Deus, José apresenta seus filhos para Jacó. E o Senhor fala, e ele troca a mão e José fala, não, pai, sua visão não tá boa, sabe? O maior tá do lado de cá. Não, é isso que tem que fazer. Aí eu falei assim, Deus fez então, essa obra. e eu pensei, um gentio virou o primogênito, porque ele era filho de egípcia. Sim. Então ele era um gentio. E aquilo, eu falei, não, será que eu estou pensando certo? Eu nem levei isso para a igreja, eu não levei isso para a aula. E quem te revelou isso foi o Espírito, porque é tu. O Espírito de Deus. Eu não tinha nem noção, ninguém tinha falado comigo, não, cara, você tá ligado duas casas de Israel? Eu não sabia. Nem sabia o que era isso. Não sabia, nem imaginava. Mas eu fiquei assim, cara, aquilo me tocou. E eu, não, tem que saber. Não é possível, como assim? Tem alguma coisa errada. E eu fui vendo que nos textos proféticos ali, né, assim, dos profetas, muitas vezes Deus ele se direcionava a duas casas. Reino do Norte e Reino do Sul. Acabou, era isso. E especificamente falava da casa de Judá e da casa de Efraim. Eu falei, por que Judá e Efraim? E o resto? Bom, eu sei que isso daqui não é um vídeo para nós tratar das duas casas de Israel, é a tua história, tá? Mas quando fala nesse assunto a gente se apaixona, né? O Rapaz. que acontece, irmão? Eu não consigo entender. Sabe essa emoção que você sentiu? Eu também Sim. senti, entende? É isso. E hoje existem tantas picuinhas e brigas teológicas simplesmente por não entender o plano de Deus. Você sabia disso? Exato. Não entender o plano de Deus. E aí, não, porque Israel foi rejeitado no ano 70. Que é isso, meu irmão? Que é isso? Deus é maravilhoso. É muita loucura. Romanos 11, Deus não rejeitou o seu povo que de antemão ele escolheu. Ele escolheu. É isso, cara, é isso. Vai em frente, irmão, senão nós vamos ficar até amanhã. A gente vai mudar o assunto. Vai. Só que aquilo foi queimando em mim, cara. Eu falei, isso aqui é só a ponta do iceberg, eu tenho certeza. E aí eu comecei com aquilo, e aquilo foi me direcionando. Ali eu mudei completamente. Minha visão, até como adorador, como alguém que estava ali liderando a adoração na frente da igreja, aquilo mudou para mim. Eu falei, calma aí, é uma coisa muito mais séria, muito mais profunda. E eu falei com a minha esposa, cara, Deus está pedindo mais da gente. Ele quer mais da gente. Cara, a gente foi crescendo aquilo. Eu nunca fui interpelado, tá? Pela minha família e tal. Ninguém nunca chegou assim, não, cara, tá essas coisas pra cá não, nada a ver. Minha mãe ouvia, eles têm uma outra, eles são dispensacionalistas e tal. Mas sempre me respeitaram. Cara, que legal isso aí, não, realmente. Sabe, nunca chegaram assim, contra-argumentar. Bom, isso é bom. E muito, muito lindo, cara. E esse ambiente de igreja, a gente fala muito do sistema, fora do sistema, dentro do sistema. A grande verdade é que eu comecei a enxergar assim, existe um povo lá e existe um povo espalhado. E eu quero encontrar essa galera. Era isso. Era isso que eu pensava. Então, lembra que eu falei contigo assim, não, cara, eu não tenho muito esse pensamento. Eu estou no sistema da igreja, eu não estou no sistema da igreja, eu vou sair do sistema. Porque, cara, quando chegar a hora, todo mundo vai ter que sair. Só vai ficar quem é falso, quem quiser aceitar o que vai ser imposto. Exato. Os verdadeiros vão ter que ir embora, cara. Vão ter que receber do Senhor aquele mapa, né? E, enfim, não é sobre isso. O que acontece? Não é sobre isso, mas isso acontece. Você sabe, você está sentindo na pele. Sim. Isso acontece. Isso continua acontecendo. Isso acontece todos os dias. E talvez você de casa
que está assistindo esse vídeo está passando por isso neste momento. Porque muitas vezes o simples fato de se dedicar à palavra aqui, ó, tá toda emendada aqui. Sabe por quê? Sabe por quê, né? É porque eu Que leio. usa? Porque eu uso. E eu gosto dessa. Eu tenho umas mais bonitas, mas eu gosto dessa. Entendeu? Eu tenho assim também. Eu gosto assim, ó. Então, assim, ó, irmãos, por causa da palavra, muitos estão sendo perseguidos. Muitos estão sendo. O irmão Everton vai contar um pouco também da história dele a respeito disso. Né? E talvez você em casa esteja passando por isso também. Mas esse vídeo talvez venha aqui agora para te motivar na sua casa. E para você, assim, não, como é que eu posso dizer? Para você não retroceder por causa de posto, por causa de cargo, de liderança, por causa de dinheiro, status, nada disso. Me diz para mim aqui, irmão Everton, que status que tinha Jeremias? Nenhum, cara. Nenhum, cara. Nenhum. Quem somos nós comparado com Jeremias? Nenhum também. Nada. Somos nada, nada, nada. Deus amado. Pode seguir, irmão, aí. Amém. Aí, quando isso bateu no meu coração, eu falei, cara, tem um povo espalhado pela terra que o Senhor quer chamar para si. Eu falei assim, então não estou olhando mais A, mais B, mas quem é pentecostal, quem é reformado, quem é não sei o quê. Eu sei que tem um povo que, como eu, vai ser cheio de graça e vai entender isso aqui. Porque não tem, infelizmente, eu sei que as pessoas tendem a falar assim, não, Deus leva em consideração. A palavra do Senhor fala que a falta do conhecimento era a causa do povo morrer. Por que o povo perecia? Por falta de conhecimento. Se Deus fosse levar em consideração a ignorância, a falta de conhecimento não seria o motivo da morte. Já que não tenho conhecimento, então é ignorante, não vou fazer nada. Mas não quer dizer que porque você não sabe, você não vai saber. Que a palavra fala que se você buscar sabedoria, de graça vai ser dado. Porque eu estava lendo a Bíblia que todo mundo lê. E ela foi escrita e Deus permitiu tudo que aconteceu para que ela chegasse à nossa mão para que nós entendêssemos. Não é um mistério que não é para ser revelado, é para ser revelado. Para ser revelado. Agora, você tem que querer. Jesus fala, por que o Senhor fala em parábolas? Parece que a resposta é ser, não, para ficar fácil, não, para que não entenda. Ou seja, por que vai falar uma coisa que não quer que entenda? Porque quem quiser mesmo vai continuar no caminho. Sabe? Então, assim, como eu fui contemplado por essa graça. De repente, um dia no YouTube, um belo dia, eu vi uma coisa, vi o símbolo, né? Tal, e aí falei, deixa eu ver isso aqui. 2 casas de Israel? História interessante. Aí eu falei, caramba, mas foi isso que me foi revelado. Agora tem um nome. Então isso tem nome, pô. E aí, dali em diante, eu fui encontrando irmãos que já estavam falando daquilo. Eu falei, beleza. Qual canal que você viu primeiro? O primeiro foi do Luiz. Foi do Luiz. Impressionante, né? A maioria dos pessoal que está participando comigo aqui, que eu converso, por intermédio do irmão Luiz, né? Foi por meio do Luiz. Amém. E aí me ajudou bastante, cara. Primeiro, para você não ficar com aquela crise de Elias, né? Pô, será que eu tô sozinho nisso? Então eu que tô errado. Você começa assim, já que todo lugar que você vai, igreja sai antes, né? Todo lugar que você vai, igreja não passa tribulação. Todo lugar que você vai, vamos morar no céu. Então, cara, eu tô maluco. Então não faz sentido, sabe? E aí, quando eu encontro esse canal e eu vejo aquela comunidade gigante comentando sobre aquilo, amém, é isso aí, tal, claro, tem, né, aquela que se coloca contra e tal. E eu falei, beleza, cara, isso tem nome, tem gente falando disso, e beleza. E eu fui me alimentando, eu fui de canal em canal, cheguei até no seu também, e fui indo, falei, beleza, tem uma galera falando disso. Aí eu pensei o seguinte, já que tem uma galera falando disso, eu vou continuar na igreja, pô, porque já tem gente no YouTube, já tem gente falando, eu vou divulgando essa galera e eu vou continuando fazendo meu trabalho aqui. Eu nunca tive essa... Pô, já que tem gente falando, eu vou falar também? Não, já que os caras estão fazendo um bom trabalho, eu divulgo eles. Porque assim, e no ambiente de igreja eu vou continuando, eu falo com um, quem der ouvido eu falo com o outro. E aí, qual é a melhor... Aquilo que eu sempre falo, né? Qual é a melhor maneira de você pregar uma coisa? Vive, pô. Vive. Deixa a galera ver como é que você vive, como é que você trata filho, como é que você trata família. E aí, beleza. Quando aí recebo essa graça, pô, aquilo ali mudou minha vida, né?
eu nunca mais vi o evangelho do mesmo jeito. E aí, dali para diante, eu nunca mais parei de ler, de estudar e tal. E toda vez que ficava mais complicado, eu parava assim, aí eu voltava no texto de Jacó, com Efraim, com Manassés, aí dali eu ia para frente. Vamos entender de novo. Aí vi os irmãos falando, aí vinha sempre um acréscimo, e vinha acréscimo. Eu falei, meu Deus, isso nunca vai acabar. Vai ser sempre coisa em cima de coisa, porque eu conversava muito isso com a minha esposa. Eu não aceitava a pregação de que Jesus fez uma coisa diferente, Sim. sabe? Tipo assim, então a gente tem um Deus no Antigo Testamento que faz uma coisa que está ultrapassada, e aí vem Jesus no novo hype, entendeu? Com essa pacificação total, tal, e eu falei, não estou entendendo, porque ele falou que veio cumprir. Não, Se ele veio só um pouquinho, né, irmão? Pensa comigo. Deus vai lá, faz uma promessa de uma descendência para Abraão. Essa promessa se estende para o filho dele, Isaac, depois para Jacó. E aí nasce as 12 tribos de Israel. E daqui a pouquinho Deus decide simplesmente, não, agora eu vou partir para outro povo. Que promessa é essa? Acabou a promessa. Não, a promessa para mim era até Jesus. Você percebe que falta profundidade? Sim. Então, quando a gente encontra essa profundidade, a gente fica maravilhado. A gente diz, não é isso que estão dizendo. A palavra de Deus não mudou. Verdade. Exatamente. E eu sempre pensava assim, olha, a gente tem Novo Testamento para ler, né? Mas o pessoal do Novo Testamento não tinha Novo Testamento para ler. Eles tinham lei e profetas. Exato. Jesus muitas vezes vai falar disso não só uma vez, como diz na lei e nos profetas. Bem, se o Messias está apontando, por que eu vou desapontar? Né? Por que eu vou tirar o foco dali? Então, isso foi crescendo dentro de mim. Aí veio o câncer. Aí teve meu diagnóstico de câncer. Em 2018. E a minha esposa estava se formando na faculdade, a gente estava para mudar para o Rio, e aí eu fui ao banheiro, sangrei, vi aquele sangue todo, corremos para o hospital, e vi aquela massa gigante aqui no meu lado direito, e aí câncer. Imagina, como é que é a notícia de câncer na família? Vai morrer. E eu pensei, eu juro para você que o pensamento que eu tive foi o seguinte, caraca, agora que eu entrei na linha, sabe? Eu tô pregando a palavra, eu tô casado, eu tenho meu filho tinha 5 meses. Eu tenho meu filho, eu tô com o ministério sério. Senhor, mas agora tu vai me tirar tudo. E eu fiquei com aquilo, mas dentro de mim, não falava nada. Agora vão saber, né? Eu ficava dentro de mim com aquilo, caramba. Aí minha esposa falou assim, não, cara, a gente vai orar, o Senhor vai fazer. A gente confiava que Deus, Ele é um Deus que se for da vontade soberana dele, Ele vai fazer. E aí, a gente começou a orar, e daquele jeito que eu sou, a gente fez uma lista com todos os versículos de cura da Bíblia. Na mão, tá? A gente não botou no Google, não. A gente foi lendo, não, aqui é cura, pá, vamos pegar. E eu fui lendo aquilo para pegar um padrão. Olha só como é que é a mente. Meu medo era o seguinte, meu filho pequeno, vou deixar minha esposa, como é que eu vou fazer? Não, tem que procurar essa cura, deve ter algum padrão. Algum padrão que Deus aceita, sabe? É uma receita. Deve ter alguma fórmula aqui. A gente pegou aquilo, aí eu fui, continuei pregando, cantando, dando aulas. Uma quarta-feira, eu fui para a igreja, tinha umas 2 ou 3 pessoas, sempre era vazio, né, na quarta-feira e tal. Fui lá, cantamos e tal. E no meio do louvor, não sei se conhece aquela da Vineyard, aquela mais que um amigo tu és. Enfim, eu tocando essa música e lá dentro de mim falou assim, cara, para de orar pela cura. Só segue. E isso tocando, cantando, a igreja aqui na minha frente, fizemos tudo, voltei para casa. Eu já voltei para casa com aquela certeza, eu não vou orar mais pela cura. Porque o Senhor não vai fazer como eu quero. Eu já entendi isso. Cheguei em casa, lembro como se fosse hoje. Falei, amor, eu entendi o sentido da minha vida. Eu sempre busquei isso, por isso até que eu me perdi, né, nas filosofias e tal. Mas hoje eu entendi. Aí ela falou, mas o que é? Eu falei, a minha vida, ela foi feita para adorar o Senhor. E os últimos dias eu tenho feito uma adoração própria. Porque eu tenho feito tudo em torno da minha doença. Eu tenho orado para ser curado, tenho orado tantas coisas, mas eu deixei de dar uma adoração genuína para Ele. Estou te adorando só porque o Senhor merece ser adorado mesmo. O Senhor é o Deus soberano. Sabe? Não é sobre eu querer alguma coisa e por isso eu estou aqui.
Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu não vou orar mais por cura, eu aceito o que Deus me der. Se eu ficar aqui com vocês, tá bom, é lucro para mim. Mas se eu morrer também, eu vou esperar vocês depois. Ela não gostou, obviamente. Eu falei, que isso, cara? Como assim? Não, não pode morrer. Eu falei, não, cara, mas se Deus quiser me levar, chegou a hora. É melhor que ele leve do que eu fique e me perca. Eu falei assim. Aí a gente mudou de novo, porque os pais dela concederam uma casa pra gente e tal. Deu 5 meses, o SUS me ligou. Ah, cara, vem aí fazer tua operação. Eu falei, caramba, 5 meses, muito rápido. Mas foram assim, 5 meses intensos, né? Todo dia acordando pensando que era o último e tal, aquela coisa toda. E aí, cara, fui lá, fizemos a operação, tudo certo, sem metástase. E hoje, né, já sou considerado curado, graças ao louvor do Santo Deus. E continuei minha vida, né? E aí chegou a hora de mudar de ministério. Deus já estava tocando, chegou a hora de sair do ninho dos pais e ir para onde Deus queria mandar a gente. Tudo de boa, debaixo de oração, a gente se abraçou e ó, tchau, fiz igual o Eliseu, né? Obrigado por tudo e fui. Aí a gente serviu numa outra igreja por muito tempo, cara, servimos assim, trabalhando pra caramba, lugar bom assim. E a gente teve outra experiência muito positiva, sabe, com a igreja. Porque assim, a gente estava passando um momento muito ruim, muito difícil financeiramente, a questão de trabalho e tudo mais. E a igreja estava ali, cara. Chegou junto mesmo, assim, vários momentos onde a gente ia pro culto, assim, sem saber, sabe? Ia lá deixar o que Deus tinha pedido para deixar. E quando eu saía ali, tinha uma resposta. A igreja estava sendo igreja. Igreja, foi, cara. Lá nos meus pais, a gente foi muito assistido. Nessa igreja que foi a Semeando Vidas, lá em Campo Grande também, a gente foi muito assistido, cara. Pastor Edmilson, abraço. O cara abraçou a gente. Foi ele, inclusive, que deu a primeira oportunidade da minha esposa atender na igreja, usando o espaço da igreja. Lá ela começou a vida profissional dela. Eu voltei a mexer com música sério mesmo, gravava meus vídeos. A gente começou a fazer um trabalho sério ali, a partir dali. Então, assim, a gente cresceu muito. Então, o papel da igreja, essa igreja que tem placa, que se reúne, eu tive essa experiência toda ali dentro. Entendeu? Eu nunca fui um cara assim, eu tenho uma igreja que se reúne em casa. Eu tenho só um pessoal que a gente de vez em quando tá junto. A minha experiência toda pregando evangelho e crescendo no evangelho foi nesse ambiente. Entendeu? Eu não sei como é que é fora desse ambiente. Então eu entendi assim, cara, se Deus está me fazendo crescer nesse ambiente, é porque tem outros como eu por aqui. Sim. E a gente tem gente aqui. Sabe, eu achava muito frio quando alguém falava assim, cara, sai de igreja, cara, larga isso aí. Mas eu falei, mas quem tá lá dentro? Como é que faz? Tem gente lá dentro, cara. Não é só. Eu sei que tem uma estrutura mentirosa, corrupta, eu sei que tem gente vivendo pelo dinheiro, mas assim, e as pessoas? Sabe? E aí eu ficava sempre preocupado com isso, porque às vezes dava vontade. A igreja está em todo lugar, inclusive na igreja. Exatamente. Inclusive ali naquele lugar. Exatamente. Então, assim, e eu sabia que, de certa forma, eu comecei a ser conectado a alguns irmãos, principalmente pelo estudo das duas casas. Eu comecei a ficar conectado com alguns irmãos. Eu pensei assim, acho que Deus está começando a conectar o povo dele, sabe? Para começar esse trabalho, para começar, sabe, pelo menos a construir a trombeta que vai ser tocada, sabe? Esse trabalhozinho está começando, sabe? De alguém que, opa, calma aí, tem uma coisa diferente. Igual eu, em casa, lendo, caraca, fui tocado por aquilo. Nossa, calma aí, deixa eu ver direito. E aí você usa a lupa do Espírito e entende aquilo ali. Caramba, é isso. Exato. Porque o teu coração quer saber quem Deus é. Você não quer só aquele Deus que te dá alguma coisa, que responde. É um Deus que responde, mas qual pergunta, sabe? Exato. Mas qual é a pergunta que você está fazendo? Sabe? Então, assim, eu chegou uma hora que eu tava pensando assim, falei, cara, imagina João, perdido seus amigos, né? Tava ali preso, de repente ele vai até o céu, vê aquela coisa linda, e ele pensou, beleza, a esperança não acabou, tá tudo, que maravilha, e de repente apresenta um livro para ele, show de bola é agora, mas não tem ninguém que é digno de abrir. Não. Aí pensou, acabou, velho. Então, poxa, obrigado. Vocês me fizeram vir até aqui para nada, sabe? Mas de repente vem aquele que é digno. E eu falei, cara, essa é a resposta. Porque tem aquele que é digno.
Então eu comecei a olhar por através das paredes. Não, tem as paredes, tem essas regras todas, essas sistemáticas religiosas que não servem para nada, só para adorar homens, entendeu? Mas tem um soberano. É para ele que eu faço. Então eu comecei a entender isso. Até mesmo os erros que eu cometia, depois eu pensava, não, calma aí, aí você dá aquela meia volta, calma aí, não. Aí teve até um dia que o senhor tinha me pedido uma coisa clara, eu não fiz, e eu fui gravar as 12 portas de Jerusalém. O primeiro. A introdução ali e tal. E eu fui, sentei para gravar, preparei tudo, os slides, sentei, cara, você já ouviu a voz de Deus, você sabe. Se a gente ouve nítido aquilo aqui no ouvido, não adianta não me obedecer e tentar fazer a minha vontade. Ou você me obedece, não tem desobediência e vontade de Deus, na mesma frase. Sim. É obediência e vontade de Deus. Não tem jeito. Aí eu tomei aquele baque ali e falei, caramba. Só que dessa vez eu fui rejeitado pelo Senhor, ou seja, aquilo que eu estava fazendo, e eu entendi. Não foi igual quando eu era jovem que ninguém me explicou. Sim, sim. Não, beleza, Deus está rejeitando a minha desobediência. Dei minha volta, obedeci ao Senhor e voltei para gravar o primeiro vídeo. E dali foi daquele jeito. Aí nós saímos dessa igreja, porque chegou o tempo também, e a gente entendeu que a gente vai ficar assim, cara. A gente vai ajudar um pouco, e se ajudar também, ou seja, vai fazer essa... Depois a gente vai para um outro lugar, ajuda um pouco. Depois a gente vai para um outro lugar. Nem, irmão. A gente está sentindo que é assim. Não, amém. Diz uma coisa. Vamos tocar num ponto um pouquinho mais profundo aqui, né? A gente já... para quem não sabe, o irmão Everton, a gente já conversa faz o quê? Uns 3, 4 meses? Por aí, né? Por aí. A gente se encontrou aí. Se encontramos porque a conexão é forte. É a palavra que nos conecta, não tem outro jeito. Isso aí. E a gente acaba conversando com os irmãos, né? Eu quero que o irmão traga aqui um ponto que talvez seja pesado, mas que você precisa trazer. Eu já trouxe aqui no meu canal, porque eu compartilho. Infelizmente, a gente que está nessa estrada, muitas vezes sofrendo as rasteiras da vida, né? A gente passa por isso. E nunca é fácil falar, principalmente quando é da gente mesmo, né? E você sabe, eu estou falando de depressão, que eu já enfrentei, que eu enfrento, eu não posso dizer que eu enfrentei, eu enfrento, e eu não acredito que é uma coisa que hoje eu tenho cura, eu preciso me policiar, estar conectado muito com o Senhor, mas eu quero saber de você, como que foi passar por isso, como que é passar por isso, os cuidados e tal, conta um pouco desse momento não tão feliz aí da tua vida. Sim. Beleza. A gente tinha saído dessa segunda igreja, que eu falei que a gente teve uma experiência muito boa e tal. Não entendemos muito por que Deus pediu para a gente sair de lá, porque a gente estava muito confortável. A gente estava, eu já tinha o meu lugar, eu era o ministro da igreja, eu de vez em quando dava as aulas, pregava de vez em quando, a gente tinha o ministério lá de multimídia, ou seja, as coisas, tudo que a gente foi fazendo, a gente estava bem. Minha esposa estava na liderança do departamento infantil. A gente estava bem, cara, sabe? Seja legal na igreja e de repente Deus fala assim, chegou a hora de sair. Só que Deus não deu um lugar. Porque quando eu saí da igreja da minha mãe, eu já tinha essa igreja para ir. Foi uma coisa assim, o Senhor está me tirando daqui porque eu preciso ir lá. Quando a gente chegou lá, o pastor falou assim, a gente estava orando por vocês. Então vocês são a resposta que a gente pediu para Deus. Então fechou. Então dessa vez que Deus falou assim, ó, acabou o tempo. Minha esposa foi lá, saiu, depois eu fui, saí. E eu falei, orando com o Senhor, Deus, eu preciso estar com pessoas, eu preciso falar da tua palavra, eu preciso... Deus falou comigo assim, gera um lugar. Sabe? Gera um lugar. Aí eu falei, eu vou começar a gravar os vídeos, eu vou começar a falar, testemunhar daquilo que Deus tem feito. E aí foi passando o tempo, e aí um belo dia, a gente estava passando alguma dificuldade, né, com a questão financeira e tal, isso não tinha ainda abandonado a gente, e criança pequena e tal, e aí já tinha nascido a minha segunda filha. Então já estava no lucro, para quem pensou que ia morrer antes de ver o filho crescer, eu já estava com 2. Glória a Deus. E aí, cara, um belo dia, com tudo isso acontecendo, não foi tão belo assim, mas eu acordei, quando eu acordei, que eu levantei, eu falei, tem uma coisa diferente comigo. E eu comecei a sentir uma tristeza muito profunda. E eu falei, cara, isso aqui não tá normal. E fiquei um pouco ansioso, só pelo fato de ter acordado. Eu comecei a olhar em volta do quarto,
E eu comecei a sentir uma desesperança. Eu olhava, eu não estava entendendo porque eu tinha dormido como qualquer outro dia e de repente eu acordei e estava me sentindo assim. E eu não queria levantar. E de repente eu comecei a sentir a vontade assim, pois se eu morresse agora, eu acho que de repente minha família ficaria melhor. Eu acho que as coisas estão acontecendo aí porque também deve ser eu, sabe? Eu comecei a pensar assim, acho que sou eu, cara. O problema, acho que se eu morrer aqui vai ficar tudo bem. Acho que não. Aí minha esposa foi estranhando quando eu não estava levantando, porque eu geralmente era o primeiro a levantar. E aí ela foi até o quarto e falou, tá sentindo alguma coisa? Sabe, né? Ela é psicóloga. Eu falei, tô sentindo isso, 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 isso. Ela, cara, tu tem depressão. Você tá tendo um episódio depressivo. Então foi o seguinte, aí ela foi, se organizou, ó, vamos fazer assim, assim, hoje, e começou. Aí aquilo foi indo, cara, um dia, 2 dias. E tudo que eu... Desculpa, o remédio do meu filho. E tudo que eu prezava de fazer durante o meu dia, em casa, com as crianças, nada mais eu estava com vontade de fazer. E não é uma coisa assim, ah, cara, quer saber? Eu acordei e não estou com vontade de fazer. Eu não conseguia mais fazer. Eu não tinha força para fazer. Então, sabe quando você acorda e você descobre que está gripado? Uhum. Eu acordei e descobri que não tinha força para fazer mais nada. Não tinha vontade. Eu não tinha vontade de fazer. E eu fiquei tentando assim, calma aí, não, mas eu conheço a palavra. Sabe, você começa a se culpar. Eu falei, calma aí, cara, eu conheço a palavra do Senhor. Não é possível estar passando uma coisa dessa. Jesus falou pra gente ter bom ânimo. Eu não posso. Aquilo ficava doendo dentro de mim. Qual foi meu gatilho? O que me fez chegar aqui agora? E, tipo assim. E eu acho que Deus estava dizendo assim pra mim, cara, para aí agora. Socorro? Para agora aí e vê o que está acontecendo. Lembra de Elias, né? O cara tava enfrentando todo mundo e, cara, fazia chover, fazia parar de chover, o cara tava com a força toda e, de repente, a ameaça da mulher, ele voltou. Gatilhou ali, ele voltou. A Bíblia fala que ele se encheu de medo. Uhum. E eu comecei a tentar encontrar esse medo que eu tinha. E qual era o medo que eu tinha? Cara, mas isso foi um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, 3 semanas e um mês. Até que eu fui no neuropediatra, né? No neuropsiquiatra. Fui no neuropsiquiatra. E aí a gente começou um trabalho. Cara, não, vou te passar um remédio para você tomar antes de dormir. E aquela realidade, eu sou esposo de uma psicóloga, né? Então, assim, eu não tenho a cabeça fechada sobre nada disso. Mas quando chegou a minha hora, eu pensei assim, não, cara, tomar remédio? Não, que isso? Não admito uma coisa dessa, sabe? Que eu vou ter que tomar um remédio para poder dormir e tal. E o senhor estava me mostrando, cara, com essa situação toda, que assim, às vezes esse dia pode chegar, sabe? E quando esse dia chegar, não quer dizer que a palavra te falta, mas a falta dela vai fazer você se destruir ou não, Uhum. sabe? Então, assim, quando esse dia chegar, e ele pode chegar, e a gente sabe que o dia mal sempre chega, mas de repente pode não ser patologicamente, como no meu caso, que é patológico, mas assim, quando ele chegar, saber ou não quem Jesus é, saber ou não quem Deus é, saber ou não o plano verdadeiro do Senhor, pode te livrar ou não disso, sabe? Porque com tudo isso que o Senhor desenvolveu na minha cabeça, né, com o Espírito Santo, com a ajuda dos irmãos, com a minha vivência, eu conseguia ainda duelar. Não, calma aí, mas o Senhor falou que quando esse momento chegasse, mas calma aí, com Elias, Deus fez assim, assado. Você vai começando a pegar padrão. Calma aí, mas Jeremias, quando sofreu, pensou assim, assim. Isaías, quando estava sofrendo, fez desse jeito. Mas calma aí, Jesus também sofreu, ele teve uma crise de ansiedade, vamos dizer assim. O cara suou sangue, mano. Ele pediu para Deus, se fosse possível, passar o cálice. Uhum. Ele não estava festejando ali, soltando rojões. Né? Ah, Ele estava. vou morrer. Uhul, chegou minha hora. É. Vou ser crucificado. Show de bola. Não, ele pensou, velho, tá, chegou. O lado humano dele estava ali. Uhum. Ou seja, isso é inerente da nossa vida. E eu comecei a perceber que eu tinha duas opções. Ou deixar essa tristeza toda que estava vindo ofender o Espírito Santo, porque eu senti que essa era uma via por onde eu estava ofendendo e pecando contra Deus. Às vezes a gente fala de sentimento e acha que só lascívia é pecado. Essa lista é grande. Não existe só pecado imoral. Tá? Existem várias coisas.
tudo aquilo que ofende o Espírito Santo, ou seja, eu estava ali, eu tinha um diagnóstico, eu tinha a receita do remédio. Aí o que eu ia fazer com aquilo tudo? Eu ia simplesmente ou ser um cabeça fechada, e não, cara, eu vou orar até o Senhor responder, porque eu não admito uma coisa dessa. Eu simplesmente vou abraçar a questão de ser um cara depressivo e vou virar um cara depressivo para sempre. Ou eu vou viver esse momento até onde o Senhor permitiu viver da melhor forma que eu conseguir. E aí minha esposa estava ali comigo, por isso que eu falei que a vida dela me abençoa muito, porque ela estava ali comigo, ó, eu sei o que está acontecendo, você não está sozinho, toma um remédio, o que você precisar a gente balanceia aqui, porque as crianças não sabiam o que estava acontecendo. Sim. Elas só viram o pai que levantava todo dia, brincava com ela, estava todo animado, de repente estava ali fechado, não levantava da cama, não tinha força para nada, a família preocupada e tal. E aí, cara, foi indo dia após dia, e aí eu fui melhorando disso, até que um dia eu entendi, eu falei, ó, se eu não, foi o que você falou no começo aí, se eu não tomar cuidado, eu vou estar aqui de novo. Então agora a minha vigilância, igual tem gente que precisa vigiar a língua, tem gente que precisa vigiar os olhos, tem gente que precisa vigiar os pensamentos, né? Eu preciso vigiar minhas emoções. Sim. Porque geralmente quando as coisas acontecem, a gente vai indo para aquilo ali, e você tem que entender, opa, calma aí, daqui a pouco eu vou estar depressivo de novo, você volta. E aí, cara, foi essa história que eu vivo, como você falou, a gente vai viver isso aí até o Senhor resolver restaurar a gente, até sermos chamados lá aos ares com o Senhor Jesus. Vai ser a nossa luta. Cada um tem a sua. A depressão não é fácil. Até os irmãos talvez pensam, o irmão Wagner grava vídeo aí, não? Como é que passa por tudo isso? É um momento que é só a gente, né? É a gente, É verdade. entende? Então, nós precisamos nos policiar. E eu tenho só uma coisa que me ajuda muito. Eu vou passar para você, passo para os irmãos e para quem estiver assistindo e passe por isso. O que me ajudou muito com a depressão é objetivo. Traçar um objetivo. Se tu traça um objetivo, diz, não, vou seguir nisso daqui. Porque se dependesse de mim, irmão Everton, eu já não estaria aqui. Se dependesse de mim, a vontade de viver eu não tinha. Sim, sim. Entendeu? Eu já me acordei um dia e eu pensei assim, cara, por que eu preciso acordar? Por que eu não fico Exato. dormindo? Entendeu? Como que uma pessoa vai dizer isso, né? Outro dia eu falei para minha mãe, eu não queria estar vivendo o dia de hoje. Eu falei para ela pode testemunhar, eu não queria estar vivendo o dia de hoje. Entendeu? Então, assim, é muito foco e objetivo. Eu não vivo a minha vida para mim mais. Se eu fosse viver a minha vida para mim, eu preferiria não viver. Olha só que palavra dura, mas não é. Forte. É por causa do evangelho. Enquanto o Senhor me determinar para estar aqui à frente, levando esse evangelho, trazendo testemunhos aqui, pregando sobre o reino vindouro, enquanto eu tiver forças para fazer, eu vou fazer, entende? Também. E eu botei na minha cabeça também, eu não posso ser um covarde de atentar contra aquilo que Deus fez de mais precioso na vida do ser humano, que é ser o doador da vida. Eu não posso atentar contra isso, entende? Senão acaba todas as oportunidades que Deus poderia dar para mim. Só Ele é o doador e só Ele também é o retentor. Só Ele que pode pegar de volta, sabe? Eu sei que são palavras duras, que ninguém gosta de tocar nesse assunto, né, irmão Everton? Parece que é um. É um tabu. Você sabe, né, que a mídia não noticia casos de suicídio. A mídia não noticia caso de suicídio por um motivo, para não incentivar, para não Senão mostrar. vai reação em cadeia. Não, é uma solução. Se a pessoa determinar para ela que, cara, tá aqui a solução, eu dou cabo da minha vida e acabou com tudo isso. Entende? Acabou o problema. Mas, irmão, a questão toda, quando a gente fala de depressão, a gente precisa pensar em uma questão. E aqui o papo agora está sério. Para você que está assistindo que tem depressão, presta atenção, pensa numa questão. Se te contaram que a vida é só isso daqui que a gente está vivendo, te falaram errado. A vida não acaba quando ela termina. E nós vamos responder
futuramente pelos nossos atos de hoje em dia. Então, você precisa entender que uma das coisas que ninguém tem autoridade é sobre a sua vida, é só você que tem autoridade sobre a sua vida, sobre as decisões que você vai tomar, sobre o rumo que ela vai tomar. O que nós temos nas nossas mãos? A dádiva de mais 24 horas. Eu sei que talvez você diga, eu não quero. Eu não quero essas 24 horas. Então, o meu conselho é que faça talvez como a gente se determinou aqui. Pega essas 24 horas e entrega nas mãos do Senhor e diz assim, agora tu guia. E só me ajuda a seguir por aqui, entendeu? Me ajuda a seguir. Então, não é fácil. Não é fácil você não querer levantar de manhã. Não é fácil, entendeu? Só que a gente precisa entender que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e por assim ser, nós somos as meninas, a menina dos olhos de Deus, né? Então, Deus te ama, independente da situação que você viveu, da situação que você vive. Não existe um buraco tão profundo que o amor de Deus não possa te alcançar. Não existe buraco profundo que o amor de Deus não possa te alcançar. E a vida é uma escada. A gente está subindo 2, 3, 4 degraus, daqui a pouco a gente cai os mesmos degraus. O que importa nessa vida é estar sempre subindo. Não importa se você caiu, sobe, continua. Ficar prostrado depois do tombo não é a solução. Verdade. E eu tive uma experiência que eu sei que você falou. Teve um dia que eu levantei e aí eu tinha engordado, né? Até por conta depois da coisa da depressão, tomar remédio. E eu engordei mais, estava inchado e tal. E eu olhei no espelho assim e eu me desdenhei, sabe? Falei assim, cara, quem é você? Eu fiquei falando assim comigo. Quem é você, cara? Que vergonha. E eu lembro de estar orando e o Senhor falar comigo assim na oração. Ele ainda foi misericordioso de falar comigo. Olha, que pai, né, que a gente tem. E ele falou comigo, não desdenhe da minha imagem, da minha semelhança. Porque eu te fiz exatamente como eu queria te fazer. Então, assim, não atente, como você falou, não atente contra mim. Aquele que você vê no espelho, eu criei. E eu amo. E meu filho foi para a cruz por causa de você. E aquilo tudo, e aí a gente orou bastante, sabe? E essa é uma resposta, cara. Ora, sabe? Eu sei que às vezes parece uma coisa muito... Você vai para a igreja e ouve as pessoas falando, Senhor, excelentíssimo, grande. E parece que você tem que ter uma pauta para falar com Deus. Quando na verdade Jesus passou a bola. Ele falou, ó, vai para o quarto e seja íntimo de Deus. Sabe? E eu vi um vídeo, um corte, né, de um pregador dos Estados Unidos. Ele falando assim, eu fiquei orando pelo Senhor porque eu queria as nações, eu queria pregar, eu queria fazer tudo, e eu fiquei 2 anos orando e Deus me respondia. Até que um dia Deus resolveu me responder e falou, você está orando errado. Você está pedindo resultado, não está pedindo princípio. Você tem que orar por intimidade. Você tem que ter intimidade. Depois da intimidade vem o resto. Depois que você virou amigo de Jesus, vem o resto. Como é que aqueles caras morreram por Jesus? O que era Paulo estar preso e escrever aquelas cartas cheias de amor, cheias de esperança? Entendeu? O que eles tinham? Eles tinham o Espírito Santo, cara. Sabe? E ele tá aí, mesmo quando esse dia chegar. Quando você tiver com uma crise ansiosa, procura se informar, procura aquilo que Deus tem colocado às suas mãos. Às vezes você não tem dinheiro, eu sei que tem gente que não tem grana para fazer tratamento. Mas alguma coisa você pode fazer. Pede ao Senhor orientação. Senhor, não tenho dinheiro para fazer terapia. Mas como é que eu posso controlar a minha ansiedade quando ela vier? Como é que eu posso lidar com a minha depressão? Como é que eu posso lidar com o medo que eu sinto de sair, de fazer? O Senhor vai te orientar, cara. Porque a sua vida é preciosa, entendeu? Então, assim, existem várias vozes na sua cabeça, mas só uma vai querer te trazer para a luz. Todas as outras que querem te manter na cama, que querem que você tire a sua vida, elas não vêm da parte do Senhor. Porque a palavra fala que nós fomos escolhidos desde o ventre, sabe? O Senhor nos formou, quando a gente era informe ainda, o Senhor já nos amava. Ou seja, por isso que eu falo que conhecer a palavra pode ser o ponto decisivo
se você vai acabar se suicidando, se você vai dar aquele passo de volta. A palavra fala que o justo cai, o justo se levanta. Ele cai, ele se levanta, ele cai, ele se levanta. E assim a gente vai indo. Porque um dia o nosso Redentor vai acabar com isso tudo. Pensa nisso. Cara, tá muito difícil lidar com a depressão, mas olha só, o Senhor prometeu um mundo onde isso não vai existir mais. Exatamente. Eu vou viver sob o reinado dele, eu vou poder ir até a Nova Jerusalém, ver Deus de perto, sabe? Coisas assim, que a gente vai entendendo a palavra e pensa, isso vira esperança, né? Pô, caramba, como é que eu consigo lidar? Eu vi uma história desse dia no podcast, até do Jesuscope, com a senhora que ela faz muita missão. Só que ela não faz missão em Orlando, pô, na Disney. Ela faz em Londres. Ela vai para países realmente onde não é proibido pregar o evangelho, onde você morre se pregar o evangelho. Então ela estava falando de algumas histórias, né? Eu vi também o Juliano Som falando de algumas coisas, e falando assim, da história de uma família que foi colocada no buraco, e os caras falaram, agora é só negar, e vocês saem daí. E as crianças viram pro pai e falam, pô, pai, nega aí, pai, depois resolve. Olha só, já imaginou tu ouvir uma coisa dessa do teu filho? Só que eram crianças, não entendiam o que estava acontecendo, eles estavam só com medo. A mãe fala assim, ó, todo mundo quieto, a gente já vai encontrar Jesus. Olha, cara, olha esse nível, cara. E começaram a enterrar a família. Você imagina você ali, ver o teu filho sendo soterrado, hora após hora, e você é só falar, eu nego Jesus, e tá tudo bem, teu filho vai viver, vai respirar. E eles vendo aquela areia subindo, eu ouvi na história, eu comecei a chorar, cara. Eu falei, Senhor, eu até brinquei um dia com a minha esposa, eu falei assim, se colocarem arma na tua cabeça e mandar negar Jesus, ela, não nego. Eu falei, se botar na cabeça dos nossos filhos. Ela, calma aí. Ou seja, se nós tivermos um propósito que a gente vai morrer por ele, então a gente vai viver por ele. Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça. A gente foi chamado a uma vida e vida com abundância. Everton, o que você está falando não faz sentido, porque eu estou vendo tristeza, mas ainda é abundante, porque por causa do pecado, você foi entregue a todos os males, todos os dias, mas o Senhor está te livrando da maioria deles. Então, se a depressão te encontrou, você pensa, tinha um monte de outras coisas que podiam me encontrar também. Então, com isso aqui, o Senhor está me dizendo que eu consigo lidar com a ajuda dele. E foi uma coisa que eu pensei, sabe, quando eu cheguei na parte mais profunda, ou seja, da desesperança de pensar assim, é melhor morrer, sabe, do que ficar vivendo isso, dia após dia. E aí eu entendi essa parte. Não, calma aí. A palavra fala que Deus ele não tem pecado nele. Então ele não está me mandando uma coisa para me espizinhar. Ele não está me fazendo mal. Se ele permitiu chegar, então é uma prova. A prova a gente passa com ele. Provações vêm. E a palavra fala para a gente se sentir agraciado quando passar por provações. Aquilo mudou minha cabeça. Eu falei, calma aí. Que evangelho é esse, cara? Que doideira é essa? Tem que ficar feliz, tá passando problema. Mas eu entendi, porque quando isso terminar, o que isso vai acrescentar na minha vida de experiência, de paz, sabe? De fruto do Espírito, quando esse resultado chegar, eu vou entender, tá. Por isso que Deus permitiu aquilo tudo. Sabe? Igual a gente olha pro reino milenar e para tudo que vai vir por diante disso aí, se deixar a gente vai falar, né? Sim. Mas assim, quando a gente olha para esse momento, a gente pensa, então tá valendo a pena passar tudo que a gente está passando. Sabe? Porque é por isso que eu falei que eu cheguei naquele momento assim de essa teologia não está funcionando para mim, porque eu pensei, isso aqui não está dando para mim alimento suficiente, estrutura o suficiente para passar por tudo que eu vi esses caras passando. Se tudo que foi prometido, para mim parecia, primeiro que a gente era um povo privilegiado, né? Então a gente não ia passar por tribulação, a gente não foi feito para passar por problema, é só a gente orar que Deus manda prosperidade. E eu pensei, não está corroborando com o testemunho desses caras aqui. Exatamente. Com os patriarcas, não está corroborando com os profetas, não está corroborando com os discípulos. Não, é diferente, não é isso. Por que vai acontecer diferente comigo? Então aquilo não fazia sentido na minha cabeça. E tem muita gente que está passando isso. E está na igreja sentando no banco e batendo cartão. Mas eu vou te dizer, irmão, em cima do muro também pertence a Satanás. Ou você está aqui com Deus, o resto é tudo dele. Por assim dizer, né? Porque Satanás não é pau a pau com Deus. Mas assim, que às vezes parece, né? Deus tem um inimigo, e qualquer hora ele pode perder. Se você não orar direito, Deus perde a briga. Mas a grande verdade é que, assim,
a gente vai tocando o barco, a gente vai vivendo a nossa vida, mas assim, nós temos. O jovem rico chega diante do Senhor Jesus, ele tinha enriquecido de maneira lícita. Ele tinha tudo ali, e ele chega e Jesus fala: dá tua riqueza aí e tal. Aí ele dá um passo para trás, porque a riqueza era a identidade dele, ele estava preso aquilo ali, baixa o semblante e vai embora. Zaqueu não tinha enriquecido de maneira lícita. Mas quando Jesus resolve ir na casa dele, ele pega toda a riqueza dele, devolve para todo mundo 4 vezes mais, como mandava, né? Obedeceu ali os princípios e obedeceu a Jesus. Ou seja, o cara que tinha tudo para dar certo ali, para fazer tudo certo, porque ele cumpria a lei desde novo, de repente você, esse jovem rico, cara, tá ouvindo a gente aí, tá indo na igreja, tá indo nos cultos, dá seu dinheirinho lá, ensinando para você que dízimo é grana, você tá dando seu dízimo, você tá ali batendo seu cartão, sendo religioso, pô, show de bola. Não te garante nada, a não ser Nada. uma falsa moralidade, um evangelho raquítico que não te dá estrutura para viver sua vida, entendeu? Que aí se esse dia chegar para você como chegou pra gente, cara, é bem possível que você não saia dele. Só com a graça do Senhor, você precisa do evangelho, você precisa entender o que Jesus fez por você. Eu passei muito tempo ouvindo que Jesus tinha morrido por mim sem saber o que isso significava. Eu cheguei ao ponto, olha só como é que Deus é gracioso. Eu cheguei ao ponto de uma amiga falar comigo: cara, Jesus morreu por você. Eu falei: mas eu não pedi. Ele veio porque, olha isso, cara. Como é que Deus perdoa uma pessoa dessa? E eu tô aqui hoje pregando esse evangelho que ela me Deus pregou. não leva em conta o tempo de ignorância, né, irmão? Aí é que tá. Rapaz, eu fiquei pensando, rapaz, o pessoal fica brincando de Caim, né? Que Caim, eu por acaso sou tutor do meu irmão. O cara tinha acabado de matar o cara, tava diante do Criador, ainda foi soberbo, cara. E Deus ainda teve misericórdia daquele cara. Não, eu vou me matar, não, tá? Vai com essa marca aí, ninguém vai te encostar, não. Ou seja, só Deus, cara, que pode dar a solução para essas coisas da nossa vida. Se a gente está aqui hoje falando para vocês, não tem um gene em nós que diferencia a gente de qualquer outra pessoa. O seguinte aconteceu: nós entendemos a nossa posição humilde, pequena, e a gente resolveu se submeter. Beleza, Senhor. O que o Senhor quer da gente? Aí, essa submissão faz o seguinte: quando você chegar nesse dia, no dia mal, pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser tantas outras coisas, você fala: foi o Senhor que me meteu aqui. Lembra daquela mulher que fala para Eliseu, né? Não estou lembrando agora. Ó, não te pedi filho, não. Vai lá resolver lá que tu arrumou lá. Tá lembra? Ou seja, fala para o Senhor: o Senhor me trouxe até aqui, como é que é para fazer? Entendeu? O que eu faço a partir de agora? Porque eu estou seguindo a tua vontade. Como é que eu faço? Se eu não estou, me ensina, como é que eu faço? Cara, certeza. Eu sei que você está ouvindo muitas vozes na sua cabeça. Jesus vai encaminhar esse vídeo para alguém que vai precisar ouvir isso aqui. Eu sei que você está ouvindo muitas vozes na sua cabeça, mas só uma está te chamando para a luz. Só uma está te chamando para fora. As outras você pode ignorar, porque são as vozes da sua cabeça querendo te levar para a carne. O desejo da tua carne é que você se entregue, E tem porque é uma coisa, fácil. né, irmão? Eu era meio assim, receoso dessa coisa de experiências, sabe? Alguém vinha, eu tive uma experiência com Deus, e lá vem. Lá Dentro da vem a igreja, história. lá vem isso aí. Cara, Deus, ele pede que a gente prove ele. É verdade. Então, assim, eu sei que é difícil estar passando por uma depressão, eu sei que é difícil estar passando por desemprego, perda na família, qualquer coisa. Só que Deus, ele diz assim, ó: te levarei ao deserto dos povos e ali eu falarei a sós contigo no teu coração. Entende? Então, existem momentos de intimidade com Deus, na dor, na A dor. falta, na tristeza, na fome. Em todos esses momentos, a gente consegue ver Deus indo lá naquele buraco, com a mão dele, tocando em nós e nos botando de pé. Mas não botando de pé para dizer assim: olha, parabéns, tu levantou. Não, é para que tu levante e olhe para cima. Foi tu que me tirou desse chão. Foi tu que me ergueu. Foi tu que me ergueu pelos meus pés. Eu não Isso sou aí. nada sem ti. Se eu cheguei nesse buraco, na situação que eu tô, agora, Senhor, eu não largo mais a tua mão. É Tua isso mão aí. me estendeu, agora eu não largo mais. Agora eu não largo mais, porque eu já conheço o buraco. Eu conheço o buraco. E pior, chega um momento, você sabe o que eu vou te dizer. Você sabe que
se você não vigiar, aquele buraco que tu acha que foi profundo, pode ser mais profundo ainda. Vai cavar mais ainda. Vai cavar mais ainda. Então, meus irmãos, cuidado. Escute a voz do Espírito, não negue a voz do Espírito. Porque Deus está dando uma oportunidade para que você reconheça na sua vida quem é o mantenedor, quem é o Criador, quem é aquele que te sustenta e quem é aquele que principalmente morreu por você. Ele morreu pelos seus pecados. Não existe buraco, não existe pecado, não existe nada que possa impedir o amor de Deus de chegar e tocar no seu coração. Verdade, verdade. E uma coisa que a gente tem que entender é que quando você louva aquele Deus que te livrou da cova, você tem que lembrar que tem que louvar o que te colocou lá também. Exato. Então, assim, Daniel estava lá adorando o Senhor como cumprindo a lei, cumprindo os princípios. Ele estava orando, só fazendo a parte dele. E ele podia pensar, cara, o que Deus está fazendo? Como assim? Mas, assim, se você adorar ao Senhor enquanto você está indo para a cova, sabendo que lá dentro tem leão, que você pode morrer lá dentro, mas você for adorando, cara, crente do que você recebeu, é bem provável que tão em breve você vai estar adorando o Deus que te tirou de lá também. Amém. Entendeu? Porque a gente tem que lembrar que a fornalha estava aberta. Entendeu? Não, eles dançaram lá dentro, caminharam lá dentro, não foi fora. Então, de vez em quando, a gente vai estar sendo colocado em fornalha. E hoje, né, com essa sociedade, com o tipo de vida que a gente leva, tá aqui, ó. As prisões estão todas aqui, sabe? Exatamente. Você tá, cara... E Jesus vai falar, ó, tem de bom ânimo, ou seja, uma coisa de espírito, emocional mesmo, cara. Você tem que levantar e pensar, Senhor, me dá mais um dia na tua presença, sabe? E Senhor, eu sei que pode dar tudo errado hoje, mas só me faz estar de pé no final dele, sabe? Te louvando, te adorando. E eu lembro que uma vez eu conversei com uma pessoa que estava no pecado de pornografia, e aí, não, cara, eu fico me masturbando e tal. Eu falei, velho, o que você tem para me dizer? Eu falei assim, você faz isso quantas vezes por dia, cara? Ah, mais 5. Amanhã faz uma só. Aí ele me olhou assim, eu falei, se você conseguir fazer uma só, semana que vem, a gente vai fazer nenhuma. Ou seja, vai pra frente, cara. Para de olhar pra trás. Esse pecado não vai te prender, não, cara. Sabe, eu sei que existe o vício, a nossa mente tem vários engates ali, tem várias coisas, mas você precisa tomar alguma decisão. Eu vejo as pessoas falando, não, é só orar, pô. Vai orando, vai colocando na mão de Deus. Se a gente não precisasse fazer nada, Deus não pedia nada. Sim, exatamente. Mas Deus sempre pediu alguma posição das pessoas. Faz alguma coisa. A gente lembra lá de Ananias e Safira, né? O Espírito Santo estava com a igreja. Por que eles foram fulminados? Isso não era coisa de Antigo Testamento, gente? Pois é. O Deus não mudou, né? Outra coisa? Não. O princípio é o mesmo. Você precisa ser honesto diante do Senhor. Então, chega para ele e fala teus pecados. Confessa, cara. Se você tiver uma pessoa de confiança, uma pessoa espiritual, você confia no testemunho dessa pessoa, se abre, cara. Não fica sozinho, não. Porque todo mundo que sente medo, depressão, ansiedade, quer se isolar. A gente quer a nossa sobrevivência, a gente quer se isolar para ver se a gente continua vivo. Elias fez isso, ele foi se isolar. Entendeu? Mas Deus falou assim, eu não, vou te deixar sozinho não, vou até aí. Então, assim, Deus não quer você isolado, principalmente dele. Tá? Porque ele quer você, cara, te amou desde o princípio. A palavra não fala que a coisa começa em Jesus, na cruz ali. Ali consumou uma parte da coisa, mas foi lá tudo ser criado. Você estava nos planos de Deus, cara. Pensa nisso. Sabe, Deus estava criando o sol, estava criando lua, estava criando estrelas, estava criando o mar, e você estava lá na mente dele. Porque um dia o Wagner vai andar sobre essa terra e vai falar da minha palavra, sabe? E Salomão nos ensina que contemplar o que Deus fez nos aproxima dele, a gente vê a glória do Senhor em tudo que foi criado. Por isso que tem esses prédios tudo levantado, a gente agora está nessa vida virtual, porque isso tira a nossa visão das coisas que Deus fez e coloca a gente para ver só as coisas que os homens fez. Aí a gente vai perdendo a esperança, porque o que o homem fez não nos alimenta. Sim, exatamente. Então, olha para o que Deus fez, olha para onde você chegou. Ah, caramba, eu cheguei aqui, estou todo quebrado. Lembra lá de Jeremias? É possível que Deus esteja te quebrando para ele te formar de novo.
fazer o vaso de novo, de barro. Então, aceita ser quebrado pelo Senhor, aceita ser instruído pelo Senhor, entendeu? E vive sua dor, não finge que não está sentindo. Chega diante do Senhor e aplica ao Senhor a verdade, justiça. Pai, estou sentindo isso, está difícil, senti inveja hoje. Hoje, Senhor, estava passando na rua, Deus, você me perdoa porque eu olhei para aquela mulher, tive desejo. Se eu estou aqui diante do Senhor porque eu estou arrependido, eu não quero fazer mais. Para de fingir que Deus é uma pessoa como você, que você tem que fazer um papel diante dele. Exatamente. Deus é uma pessoa, você tem que convencer a Deus de que você merece que ele te ouça. Cara, a gente não merece. A gente sabe que a gente é desesperadamente pecador, cara. Tu pode chegar diante de Deus com sinceridade. Senhor, eu não sou nada, eu sou pó, Deus. Mas olha, me perdoa, seu filho morreu naquela cruz, eu agradeço, eu quero me regenerar. Sabe por que isso? Jesus veio para doente. Enquanto você achar que dá para seguir no doente, vai seguindo, eu estou louvando. O Deus se move na igreja quando eu canto, mas se você tiver em pecado, você vai para o inferno. Não vai mudar nada. Eu vou estar cantando na igreja e ir para o inferno. É isso, sabe? Ou seja, porque Deus me chamou para profetizar nações igual Balão, você quer profetizar igual Balão? Ele era aceito nos outros povos. Tinha carta aberta, ia para lá e para cá, era um cara conceituado, mas estava ofendendo a Deus, cara. Exato. Deus teve que pará-lo. Então não é porque você recebeu um dom que esse dom ele automaticamente te coloca na presença do Senhor. Nada disso. Exatamente. Porque se Deus não fala que eles eram mentirosos, eles eram falsos profetas. Então, profetas falsos. Receberam, eles foram chamados, mas eram falsos. Pegaram aquilo que receberam de Deus e deturparam. Sacou? Então, assim, eu já conheci, eu tive experiência com um pastor que contou isso para mim, não vou falar o nome, obviamente, daí contou isso para mim e falou, cara, eu pregando, fazendo várias coisas e na pornografia. E aí? Qual é o resultado que você quer? O imediato, que você está ali na igreja, ninguém ligou, passou desapercebido, de repente Deus, por causa da misericórdia dele, com alguma pessoa com o coração contrito lá, recebe algo do Senhor e você, beleza, está passando batido. Deus está me aceitando. E não está não, filho. Não. Quando você vai chegar diante do Senhor, expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não te conheço. Não sei quem você é. Olha aí, a palavra é dura, pô. É verdade. Então assim, no meu caso, eu percebi. Se eu não vigiar minhas emoções, eu vou estar entrando em depressão. E quando eu fizer isso, pode ser que eu ofenda o Senhor, porque eu não estou cuidando de não entrar lá de novo. Eu não estou pegando os pontos que o Senhor está me dando, como é que fala? Os sinais que o Senhor está me dando, você tá, cara, por aqui não vai não, hein? E esses dias eu passei por isso, a Patrícia falou, amor, cuidado, hein? Eu falei, cara, isso aqui é voz de Deus, eu vou voltar. Dei um passo para trás, não. Exato. Deixa pra lá. Não deixa, porque quando tu vai... Jesus fala o seguinte, você vai resistir o diabo, ele vai fugir de você. Mas o que ele fala da carne? Sai correndo da carne. Sai correndo. Da carne você não enfrenta, não. Essa é uma luta que é difícil, porque é a única coisa que vai contra a natureza de Deus. É o pecado. O pecado foi imposto aonde? Na carne. Entende? E é o único ponto que precisa ser vencido. É o único ponto que vai ser regenerado. E a gente volta lá naquela história, né, de se olhar para o espelho. Hoje, a gente contempla em partes, olhando, essa é a semelhança de Deus. Mas nós vamos contemplar face a face. Existe promessa melhor nisso? Não tem. Não existe, né? Não tem promessa melhor. Rapaz, eu vi o testemunho do irmão Pedro, do pastor Pedro, e aquela sensação que ele teve, que ele pensou assim, você ouve uma coisa, como eu falei, né, que eu li ali, Efraim, filho, primogênito, não, calma aí, que história é? E ele falou assim, eu vi que na história dele ele contou assim, cara, eu tava lá de boa, não tava muito afim não, mas o cara falou que a gente ia estar diante do próprio Deus. Tipo, aquilo foi tão impactante que ele pensou, caramba, o próprio Deus? Tipo, Criador? E aquilo é só o que o Espírito precisa para vir e fazer a obra. Tipo, você abrir o teu coração, se quebrantar e pensar, caramba, o próprio Senhor? Igual eu entendi assim, calma aí, a progenitura foi por gentio? O que Deus está tentando mostrar pra gente aqui? E aquilo mexeu comigo, eu lembrei desse testemunho dele, eu pensei, cara, é isso. Às vezes uma palavra, sabe, que entra no seu coração e você tem que deixar fazer morada mesmo, cara. Jesus falou, estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei, farei morada e cearei com ele. Eu e meu pai moraremos com ele.
Aí você pensa, tá, abstrato, né? Porque a gente cresceu com essa filosofia helenística na nossa cabeça, né? Grega, né? Ah, abstrato, é uma coisa, simbólico. Cara, o próprio Deus, um dia a gente vai olhar para ele. O próprio Deus, não vai ter mistério, mas como Adão viu, nós veremos. Exatamente. Sabe? Mas Quem sabe... só vai chegar lá aquele que renegar a própria carne hoje. Exato. Porque a situação que nós estamos, a situação que nós somos, a gente não consegue. Não Entende? consegue. Nós precisamos ser o quê? Regenerados, glorificados para chegar nessa condição, entende? Então, a gente nem vai entrar muito, porque quando a gente começa a falar disso, não, eu não tenho capacidade. Lógico que a gente não tem, porque não é por nós, é por Cristo. Por nós mesmos não tinha chance nenhuma, mas porque ele morreu na cruz, ele nos deu essa oportunidade. Então, o que é nossa vida de 60, 70, 80 anos comparado com uma eternidade? Entende? Exatamente. Como diz o apóstolo Paulo, sabemos que se essa casa desse corpo se desfizer, temos da parte de Deus um santuário não feito por mãos humanas. Não feito por mãos humanas, amém. Cara, isso perfeito. Essa foi a frase que me tocou mais, sabe? Eu disse, como assim? Como assim? É sempre assim, né? Como assim, Deus? O que isso quer dizer? Como assim? O santuário não é parede e tal? Não. Vós sois o santuário. Vós sois a morada do Espírito. Entende? Isso aí. Aí você vai para João 14, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai viremos e habitaremos em vocês. Em você, cara. Meu como Deus assim, do céu. Deus? Como assim? Eu e o Pai e vocês. Nós todos somos um. Eu sou o cabeça, vocês são o corpo. Então, eu sou o corpo de Cristo? Como que eu sou o corpo de Cristo? Eu? Cheio de pecado, cheio de problemas e tal, entende? Então é que a gente começa a meditar, porque assim, eu sei que talvez as pessoas levam tudo no misticismo, não, vamos lá, liturgia, igreja, ritual, né? Cara, o evangelho, ele é muito mais complexo do que você pensa. Nós estamos falando de uma outra dimensão que é muito mais real do que essa que você vive. Exatamente. Essa daqui, ela pode acabar no momento que você atravessar a rua. Ela pode acabar. E ninguém vai contra. A gente morre desde o momento que a gente nasce. A gente já começa a morrer. Entende? Por quê? Porque esse é o salário do pecado. Então, quando a gente quiser entender o sacrifício de Cristo na cruz por nós, entenda por esse âmbito. Deus nos criou para sermos eternos. E lá atrás a gente jogou fora isso. E Deus nos deu uma oportunidade, dando o seu próprio filho, para que nós podemos ter uma esperança no amanhã. Então, seja feliz, bem-aventurado, se passarem por muitas tribulações. Tribulações. Cristo, né? Que loucura, como é que você é feliz? É muito doido, né? É muito doido. Mas eu vou dizer para você, se está confortável aí na sua igreja, com um arzinho condicionado, pregação bonita, louvor, música, cantor, toda semana um cantor diferente. Tá tudo tranquilo aí? Te preocupa. Tá tranquilo? Começa a rever algumas coisas. Rever, tem alguma coisa errada. Se tá tudo tranquilo, tem alguma coisa errada. Tá bom o teu trabalho, tá bom, sua frente tá tudo bem. Tem nada acontecendo. Nada. Tem alguma coisa errada. Entende? Quer dizer que aquilo que você tem não confronta mais o mundo que está à sua volta, né? Tem alguma coisa errada. Então a gente precisa entender, a gente precisa fazer uma retrospectiva interna, olhar para dentro de nós para ver se nós não estamos em pecado, para ver aquilo que nós precisamos melhorar, para entregar uma oferta agradável ao Senhor. Entende? Tem uma oração de Davi, se eu não me engano é Davi sim, que ele fala, Senhor, o Senhor vai pedindo perdão ao Senhor, vai se arrependendo e fala assim, me perdoa pelos meus pecados ocultos. E eu um dia estava lendo assim, falei, pecados ocultos deve ser no sentido de que existem, porque você sabe o que está fazendo, né? Eu acho que no sentido assim, tem tantas coisas que a gente já vai fazendo que a gente não se importa mais. Sim. E aquilo deixa, assim, vira uma coisa do nosso cotidiano, está escondido nos nossos afazeres. E a gente está tocando barco, está indo, até o dia que o Senhor for cobrar. Exato. E aí, quando esse dia chegar, cara, como é que você vai fazer? Se com certeza todas as oportunidades estão sendo te dadas. Esse vídeo é uma delas, né? Verdade. Irmão, falando nisso,
eu já quero agradecer aqui, né, pela tua presença. A gente tem 1h30 aqui de gravação. Caramba. Foi mais do que os outros, mas foi bom. A gente poderia ficar muito mais tempo. Rapaz, Se depender de mim, eu já te falei, não é a primeira vez que tu vai passar pelo canal. A gente tá quer. show, pô. E o que eu posso dizer para os irmãos aqui? O irmão Everton tem uma história de vida, como ele falou lá no início do vídeo, né? Entregue à música. Então, foi ministro de música por muito tempo. E eu estou incentivando ele para alimentar como é que é? A oratória da palavra, porque o irmão ele tem um Show. dom na fala. E eu já compartilhei um vídeo aqui, os 12 muros de Jerusalém, né? 12 portas, né? 12 portas de Jerusalém, desculpa, as 12 portas de Jerusalém. Eu já compartilhei o vídeo dele, que é uma reflexão intensa. Eu só botei um já, que já era para os irmãos ir lá assistir o 2, o 3 e o 4, mas eu vou pegar agora o seu, do seu canal, vou botar aqui na descrição. Eu vou pedir para os irmãos irem ali, se inscrever, ver o conteúdo, acompanhar o que o irmão tá trazendo, que é uma benção. É uma benção. Eu fico contente por descobrir assim que tem mais pessoas. Onde é que tem? Onde que tem? Onde é que estão escondidos, né? Lá eu fico muito contente, sabe? Não sou só eu. Deus ele tá chamando. E Tá não é levantando. assim, ó, porque tu tá ouvindo vozes. Não. Sim, tu tá ouvindo vozes, mas é a voz do Espírito. Tu ouviu a voz. Entendeu? Sim. Sabe? E aí a gente... Como que isso? Quando vê, o irmão recebeu a mesma coisa que eu. Tá vindo da parte de Deus. Sim. Então que a gente possa levar aqui desse testemunho do irmão Everton hoje, primeiramente, que a gente possa entender que se depender de nós não somos nada. Verdade. Nós somos somente um vaso. Infelizmente esse vaso pode ser quebrado, mas felizmente ele pode ser restaurado. Existe uma oportunidade, tá? E não existe um lugar tão profundo, não existe um lugar tão obscuro que Deus não possa, o amor de Deus não possa te alcançar. Amém. Então, se coloque de pé, se mantenha firme e vem com a gente. Eu tô recrutando. Eu não, né? O Senhor está recrutando. Vem com a gente. Está chamando o seu povo. Estou chamando. Se você está assistindo aqui esse vídeo, tem uma história, tem um testemunho de vida, nossa, que legal, eu gostaria de compartilhar aqui, eu não sei qual meio. Escreve pra gente aqui, tá? Vai lá no meu Instagram, @WagnerOlmosOficial, está aqui, ó, bem na telinha aí. Vai ali e diz, irmão, eu te conheci, vi um vídeo tal, eu quero te contar meu testemunho. Se a história for uma história que possa ajudar a outras pessoas a serem tocados pelo amor de Deus também, por intermédio da sua vida, então eu gostaria de contar aqui também. Eu tenho certeza que o irmão Everton ficaria feliz de assistir também, né? Amém. Nós estamos aí empenhados em fazer a obra do Senhor avançar. Meu irmão Everton, vou deixar você fazer as suas considerações finais aí para que a gente possa se despedir dos irmãos. Amém. Então, meus irmãos, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. O irmão Wagner me enxergou, né? Me achou ali naquele mundo da internet, enxergou o que o Senhor tem feito, né, na nossa vida, porque, como eu falei durante o vídeo, o Senhor vai juntar o seu povo. Então ele vai conectar um no outro e vai começar a chamar a gente, vai ver, caramba, você descobriu assim? Não, comigo foi diferente, comigo foi assim, mas a gente vai chegar naquele mesmo lugar onde a gente vai entender os mistérios do Senhor. Então tem muita gente empenhada, assim como o Wagner, em trazer, em desvendar essas coisas para que você possa entender. Nem todos precisam ser mestres, nem todos foram chamados a mestres. Mas essas pessoas foram chamadas para te fazer entender que o Evangelho é para você, ele foi escrito muito antes de ser feita uma Bíblia, um Novo Testamento, qualquer tipo de carta. O Senhor te amou antes da eternidade. A gente nem sabe como explicar isso direito, mas a Bíblia nos fala que foi antes de fazer tudo. Ele já estava no coração dele, a tua vida, a minha vida. Então, assim, para terminar aqui, eu só preciso dizer uma coisa. Jesus morreu por você e o que ele fez na cruz funciona. Então, dá ouvidos ao Senhor, porque ele quer você perto dele. Amém? Amém, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, a gente agradece muito pela companhia de todos. Irmão Everton, mais uma vez, Deus te abençoe. E nós estamos juntos nessa, sabe disso, né? Amém. Estamos juntos aí, que nosso objetivo é o mesmo, de chegarmos lá na redenção, quando tiver tudo restaurado, sem problema nenhum.
e aí a gente vai estar para sempre com o Senhor. Meus irmãos, Deus Amém. abençoe, até o próximo vídeo.